8h51, Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, que você sabe é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar um abraço para o seu Manuel, que deve estar aí na audiência, muito simpático, muito gentil toda vez que estamos lá. Tenho aqui no estúdio neste momento a psicóloga Elis, a doutora Elis, que volta aqui aos nossos estúdios, agora oficialmente na condição de candidata. Elis, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda mais uma vez aos estúdios do Radar de Notícias. Muito obrigada pelo convite, é uma honra e uma alegria muito grande poder estar de volta aqui ao programa. Uma boa noite a toda a equipe do Radar, essa equipe maravilhosa aqui que faz a diferença, a minha equipe. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, temos muitos assuntos para tratar, já vou dar aquele recado, porque senão depois a produção puxa a nossa orelha. Estamos em 18h52, a partir das 19h, você já sabe, entregamos o nosso programa na TV Guarulhos. Então convido você a migrar para o YouTube, para o Facebook ou para o Instagram para prestigiar a nossa entrevista com a nossa convidada. E se você optar pelo YouTube, já chega deixando o seu like e conferindo se você está inscrito. Se chegarmos aos 4.000 até que o programa de quinta-feira, mais 2 canecas serão sorteadas. É o que a gente pede em troca desse programa com muita informação que entregamos para você. Elis, quando você veio aqui da primeira vez, eu te perguntei por que você quis ser candidata, mas ainda ali era um prazo pré-convenção, alguns pré-candidatos deixam de ser candidatos, agora você é oficialmente candidata a vereadora pelo PSD. Então, diferentemente da pergunta que eu fiz da primeira entrevista, eu te pergunto o seguinte, agora na condição de vereadora, por que a Elis merece ser vereadora aqui em Guarulhos? Bom, a Elis merece ser vereadora porque a Elis tem como missão cuidar, né? Sou psicóloga e hoje quero parabenizar todos os meus colegas psicólogos, a todos os estudantes de psicologia. Esta é a nossa missão, é cuidar. E é cuidar bem, é fazer a diferença. E Guarulhos merece ser cuidado. A gente vê a nossa população que está adoecida, que está sofrendo, que está pedindo socorro. Então, eu quero ser e fazer a diferença. Eu quero te representar na Câmara Municipal. Um abraço para o doutor Zé Mário, que está aqui na audiência conosco, sempre aí, ó, com seus comentários. Obrigado, doutor Zé Mário, pela audiência e pela participação aqui conosco. Elis, eu queria te perguntar o seguinte, você acompanha o nosso programa, você já deve ter ouvido, por exemplo, o Rabi falar que a briga dentro do PSD é muito acirrada, porque lá no PSD temos o que a gente convencionou chamar aqui de campeão de voto. Como você não é vereadora, eu não vou te perguntar como que está sendo essa briga entre os vereadores, mas como alguém que busca uma cadeira e escolher um partido que a concorrência promete ser grande, nesses primeiros dias de campanha oficialmente, né, com a campanha na rua, qual a principal dificuldade que você tem sentido nessa empreitada? O que é tão difícil para um candidato que às vezes não tem uma vitrine que um vereador pode ter, ou um outro cargo? Se você acha que a falta de recurso, que às vezes nem todos os candidatos conseguem empenhar verba, qual a principal dificuldade que um candidato a vereador tem aqui na cidade de Guarulhos? André, essa sua pergunta ela é formidável. É claro que a falta de recursos é algo que nos prejudica, né? A gente já sai em desvantagem, mas eu acho que não é esse o nosso pior inimigo. Eu acho que o que mais nos atrapalha hoje é a falta de conscientização da população, né? E o que a gente tem conversado com a população e ouve das pessoas, o quanto elas estão sem esperança, o quanto elas estão frustradas com a política, né? Então, este é o momento de mudar, este é o momento de renovar. Então, a conscientização, eu acho que é hoje a maior e a principal ferramenta que nós temos para mudar a nossa cidade, né? Então, a gente olha, tiveram 34 vereadores nesses últimos 4 anos. Qual te representa? Quantos te representa? Quem fez algo pela cidade, pelas mulheres, pelas crianças, pela saúde mental? Então, a partir do momento em que a população para e pensa, o nosso trabalho fica muito fácil. E aí, meu amigo, pode injetar o recurso que for. Quando a gente tem uma população consciente, cada voto vale. E não vale R$100, vale muito mais. Elis, eu queria te perguntar o seguinte, a gente recebe muito comentário aqui, às vezes passam candidatos ou até mesmo vereadores com mandato
E é claro que é natural, o político, por essência, tem o seu reduto, mas pelo menos a nossa audiência costuma sempre mandar o seguinte comentário. Ah, eu sou contra essa história de vereador de bairro, ele é vereador da cidade. O vereador tem que ter um olhar amplo para a cidade de Guarulhos, que é gigante. E eu sei que você tem um projeto chamado Minha Vereadora Tá na Área, que é uma ideia bastante ambiciosa de rodar Guarulhos inteiro. Queria te perguntar, queria dar a oportunidade para você explicar para a nossa audiência. O que é o projeto Minha Vereadora Tá na Área? Ótimo, obrigada pela oportunidade. Olha, a gente tem andado a cidade toda. O que as pessoas falam é, Elis, eu confiei, eu dei o meu voto e esse vereador foi eleito e sumiu. Só aparece agora de novo para pedir voto novamente, nem para agradecer voltou. Então, o projeto A Minha Vereadora Tá na Área é que eu serei a vereadora que todos os meses estarei em todos os bairros da cidade. Né? Então, o vereador, ele é o representante da população. E não dá para representar a população atrás de uma mesa. É estando junto com a população que a gente sabe quais são as reais necessidades. Então, esta não é uma promessa, né? Esta não é uma proposta, este é um compromisso. Todos os meses no seu bairro, com você, para podermos melhorar a nossa cidade. Se você for eleita, tem alguns bairros que você pretende já começar? O pontapé inicial do mandato já tem um plano de voo? Olha, nós temos necessidade em toda a cidade. E cada região tem a sua necessidade, né? Não dá para a gente falar que é tudo igual em Guarulhos, não, porque não é. Agora a gente percebe que as regiões mais periféricas, a necessidade e a vulnerabilidade é muito maior. Então a gente tem percorrido Lavras, São João, Pimentas, e a gente tem percebido o quanto essas populações precisam de políticas públicas ali, naquele território. Não é vir para o centro para ser assistido, é ser assistido ali, pertinho de casa. Elis, queria te perguntar o seguinte, eu acredito, não sou especialista na área e é importante tê-la aqui porque você pode dar um argumento embasado de quem conhece, assim como tivemos uma entrevista boa aqui com conhecimento de causa para a área de segurança pública, acho que te ouvir sobre essa questão da saúde mental, você, sem dúvida nenhuma, falará sobre isso muito melhor do que eu. Mas até por ser jornalista, na época eu trabalhava em outro veículo, em que a gente ficava ali até com uma angústia esperando às 18 horas, quando sairia um novo boletim ali com dados da Covid. Na minha visão de leigo dessa área da saúde mental, me parece que um marco foi a pandemia. Que pós-pandemia, esses casos, problemas relacionados à área da saúde mental dispararam. Eu queria saber se você acha que esse diagnóstico está correto, mas mais do que isso, o que você propõe, enquanto alguém que almeja um cargo no Legislativo, do ponto de vista de ideias para a saúde mental do guarulhense? O que é possível fazer, o que você propõe fazer? Isso que você citou, André, isso é um dado estatístico já, né? Isso já é comprovado o quanto a pandemia desestabilizou a nossa sociedade. Então, nós tivemos aumento do índice de suicídios. Mês que vem, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, tivemos um aumento do índice, principalmente entre os jovens. Muitos comerciantes que fecharam seus negócios. O índice de abusos sexuais, principalmente em crianças e adolescentes que cresceram. Então, sim, houve um agravamento da doença, do sofrimento mental da nossa população. Como propostas, temos várias, né? Então, assim, é muito importante a presença do psicólogo. Então, precisamos de psicólogos em todas as unidades de saúde, né? Hoje, nós temos, por exemplo, psicólogos que dividem até 4 unidades. Praticamente um dia em cada unidade. Precisamos de profissionais fixos nessas unidades. Precisamos de psicólogos nas escolas municipais para atender a criança, os pais e os professores. A gente tem que ter esse tripé, né? Nós precisamos de psicólogos nos nossos serviços de urgência, nos nossos hospitais. Nós temos uma proposta de implantar células
equipes de saúde mental para cuidar da família, porque a gente percebe que você cuida, por exemplo, da criança, só que os pais também precisam de atendimento. Sim, sem dúvida. Né? Então, é o olhar de uma forma integral para essas pessoas. Né? Não é enxugar gelo, é realmente tratar, é curar, é melhorar a qualidade de vida, porque a nossa população merece ser feliz. E, desculpa te interromper, mas é possível vislumbrar alguma proposta, não sei se através da escola é o melhor caminho, mas até mesmo de propaganda institucional do governo municipal, no sentido de conscientizar a população que o auxílio de um psicólogo não é frescura, como muitos dizem, que é uma questão de saúde mesmo. Você acha que é possível? Isso faz parte está no seu escopo de projetos? O que você pode nos dizer sobre isso? Isso é possível, né? Até antes de entrar um pouco, o pessoal me falou, Elis, e são as redes sociais, né? Eu não era muito adepta das redes sociais, eu sempre preferi esse contato aí presencial. Mas comecei a fazer algumas lives por perceber o quanto as pessoas tinham dificuldade, muitas vezes, de ter acesso a um psicólogo, né? Então, a gente tem, por exemplo, as mães que a gente chama de mães atípicas, que são as crianças com autismo, por exemplo, o quanto um método de tratamento é caro, o quanto é difícil, o quanto essas mães ficam sozinhas. Então, sim, há várias estratégias para isso. Os vídeos institucionais, esse apoio, né, presencial, palestras, rodas de conversa, fortalecer as associações que já existem, né, porque o poder público, ele não faz nada sozinho. Sim. E a gente não dá conta de tudo sozinho. Então, olhar para o território que nós já temos e fortalecer esse trabalho que já é feito e que já é muito bem feito em muitas associações, por exemplo. Elisa, eu queria te perguntar o seguinte, quero entrar na questão dos servidores, né? Nós tivemos aqui o Rafa falando sobre essa questão também, você é servidora, também pode passar a sua visão apurada sobre essa questão. No mês de agosto, os servidores públicos municipais receberam 2% a menos do que vinham recebendo, salvo engano, desde o mês de maio, se eu não estiver equivocado. Tem toda essa questão, o pano de fundo é essa briga judicial entre o STAP e o Executivo Municipal. A Prefeitura diz que pagou 2% a menos porque o STAP, isso foi algo que foi determinado como consequência da ação do STAP. O STAP diz que, na verdade, quando eles conseguem eliminar, o que deveria ter sido pago era a lei anterior, que era IPCA mais 1%, que daria cerca de 5,5%. O fato é, independentemente da versão que queiram tomar como verdadeira, o servidor recebeu menos no mês de agosto. Pergunto para você o seguinte, como que você está enxergando essa questão do servidor? O servidor está sendo maltratado, foi maltratado pela atual gestão? O que você enxerga dessa disputa? Olha, o servidor, claro que esses 2%, e aí agora eu vou puxar a sardinha para a minha lata, que sou servidora da saúde, né? Esses 2%, claro que foi muito mal recebido por todos nós. Né? Você não valoriza um profissional tirando ou descontando o dinheiro dele em folha. Mas para nós da saúde, e a gente tem trabalhado com a questão que vai muito além desses 2%, que é o nosso plano de carreira e salário, né? O que a gente chama do PCCS. Então, desde 2013, isso está parado. Então, a gente tem feito algumas conversas, já encaminhamos solicitações, a gente precisa dessa revisão do nosso plano de cargos, porque isso afeta não só a vida do servidor, mas isso afeta a vida da população. Por quê? Um médico, por exemplo, um enfermeiro, um psicólogo, presta concurso para o município, não tem um plano de carreira atrativo. O que esse profissional vai fazer? Vai migrar para o município vizinho. Sem dúvida. Então, se a gente tem esse profissional satisfeito, com um plano que valoriza o trabalho, porque, gente, trabalhador da saúde, ele trabalha diretamente com a morte. Isso é fato. Então, a gente precisa, sim, valorizar os profissionais da saúde, né? Com 2%, muito mais, com esse reajuste do nosso plano de cargos que está parado desde 2013. Nós entregamos, eu estive com o xerife, eu entreguei para ele um esboço de um projeto, né? Nós colocamos lá 26 itens e foi muito bem recebido por ele. O xerife é servidor,
né? E ele falou, Elis, vou olhar sim com muito carinho. Nós conversamos com ele a questão da privatização do SUS, né, que nós não somos favoráveis, e ele se comprometeu a chamar os servidores para conversar, para a gente poder alavancar já no primeiro semestre de 2025 o nosso plano de cargos e carreiras. Pode completar. Não, e aí eu ia falar isso, nós pedimos, além da questão dos reajustes, a gente precisa olhar para as capacitações, né, desses servidores, enfim, o servidor precisa ser cuidado, quem cuida precisa ser cuidado, é isso. Nesse encontro que você teve com o xerife ou em outro, você já teve a oportunidade de perguntar para ele a opinião dele sobre a terceirização na área da saúde? Porque é um dos principais pontos citados pela nossa audiência, por pessoas que conhecem Guarulhos com muita profundidade. A questão da terceirização na área da saúde, o xerife é bombardeado com uma série de questões, por exemplo, sobre a vinda da Gerir aqui para a cidade de Guarulhos. Você chegou a ouvir algo dele sobre a este respeito? E se não ouviu, qual a sua opinião sobre este assunto tão polêmico? Olha, eu conversei com ele sobre isso, né? Então, assim, eu conhecia o xerife das emendas que ele trazia para a saúde, porque enquanto gestora de saúde, né, estive à frente aí da campanha da vacinação, outras ações, então a gente sabe das emendas que ele trazia, então eu o conhecia enquanto parlamentar, mas eu não o conhecia enquanto pessoa. E a partir do momento que eu o conheci como pessoa, isso foi algo que eu trouxe, a nossa preocupação. Ele se mostrou muito sensível e, de verdade, eu não achei que foi marketing político, né? Agora, é algo que eu chamo a atenção aqui, porque a gente tem o papel do prefeito, só que nós temos o papel do vereador. E aí eu estou chamando a responsabilidade para mim, né? Porque assim, eu enquanto vereadora, hoje nós temos OS aí no nosso município, que é só perguntar para a população como que eles avaliam a saúde. E aí, eu enquanto vereadora, né, a responsabilidade é minha de fazer a fiscalização desses contratos. E por isso que eu sempre falo dessa forma. É muito fácil você dizer que o erro é do outro, é muito fácil você apontar o dedo para o outro, mas e a nossa responsabilidade? E a responsabilidade dos colegas vereadores que hoje estão em mandato, né? Porque se a saúde está como está, me desculpe, mas dizer que a culpa é da OS, a culpa é do prefeito, a culpa é do servidor, porque já ouvi muito isso, né? É a gente terceirizar a responsabilidade que é nossa. Então, eu, enquanto vereadora, irei fiscalizar os contratos que já existem, né? Porque não dá para fazer algo pela metade. E saúde, a gente está falando entre viver ou morrer. 19 horas e mais 9 minutos. Agradecer a todos que continuam conosco na audiência. Estamos com 68 likes. Vamos tentar chegar a 70 likes. Você que está acompanhando essa entrevista pelo YouTube e ainda não deixou o seu like, está gostando da entrevista com a Elis? Você é um apoiador, é um potencial eleitor da Elis? Deixe o seu like também se você estiver gostando dessa entrevista. É muito importante para que o Radar de Notícias, o nosso conteúdo, sejam entregues para mais pessoas. Vamos tentar, nos minutos que ainda temos na nossa entrevista, chegarmos a pelo menos 70 likes, tá certo? E compartilhe também a nossa transmissão, se inscreva nas nossas redes sociais para você ver nos outros dias, por exemplo, os cortes que vamos fazer com a entrevista aqui com a Elis. Elis, eu queria te perguntar uma outra questão. Vamos trabalhar com um cenário hipotético em que o candidato que você apoia, o Jorge Wilson, é eleito e você se torna vereadora da cidade de Guarulhos. Na atual legislatura, e é claro que isso se aplica a outras legislaturas, mas vamos nos ater ao que nós temos trazido ao nosso programa aqui nas últimas semanas. Muitos vereadores da base do prefeito Guti são criticados aqui por nós, pela nossa audiência, pelo cidadão de uma forma geral, em alguns projetos polêmicos, digamos assim. Votam segundo a orientação do prefeito e quase nenhum expõe o seu ponto de vista. Os motivos pelos quais deu o voto sim ou não a determinado projeto. Se escondem, não justificam e servem ali como apenas mais um voto sim. Neste cenário em que o candidato que você apoia está eleito e você também é uma vereadora, eu queria te perguntar o seguinte: que tipo de proposta é inegociável para você? Que não importa se é um aliado seu na prefeitura, um assunto que você chegaria ao prefeito e diria: senhor prefeito,
essa linha eu não cruzo. Esse tipo de proposta eu não posso deixar o meu DNA nessa proposta. Que tipo de projeto é esse e por quê? Qualquer proposta que não beneficie a população. Chegou o projeto, eu vou ler. Isso aqui é bom para a população? Não, isso não é bom para a população. O meu voto é não. Isso aqui é bom para a população? Isso aqui é bom para os servidores? Daqui vai contribuir para a nossa cidade crescer? Vai. Tem o meu apoio incondicional. Pensando, se você fosse chamada pelo próximo prefeito para uma reunião e dissesse a você, Elis, estou perdido, preciso de um norte. Me ajude a chegar ao projeto prioritário, o ato zero que eu tenho que tomar aqui do campo para a área da saúde de Guarulhos. Que projeto é esse? Bom, primeiro que seria uma honra ter essa oportunidade e eu espero tê-la. E já vou dar o spoiler aqui, a primeira medida que a gente precisa tomar na saúde. Nós precisamos trazer de volta para a saúde o dinheiro que é da saúde. O que acontece hoje? O dinheiro que é da saúde, a gestão é feita em outra secretaria, na Secretaria da Fazenda. Então imagina, meu caro amigo, que eu gosto de usar esse exemplo para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Então imagina que você, André, trabalhou o mês inteiro aqui no Radar, fez várias entrevistas. No final do mês, é o Paulo que vai receber o seu salário. E é o Paulo que vai dizer no que você vai poder gastar ou não. Hoje é assim que funciona, né? Não era assim, mas no último ano de gestão do prefeito Sebastião Almeida, né, no apagar das luzes, sem justificativa técnica, e eu estou falando isso porque eu fui atrás dos gestores daquela época e perguntei qual foi a justificativa técnica para que isso fosse feito. Elis, nenhuma, não tem. Então, a primeira medida que nós temos que fazer, pegar o dinheiro da saúde e devolver para a saúde. Secretaria da Saúde é um mundo à parte. Não dá para tratar a Secretaria da Saúde como outras secretarias. E não estou aqui desmerecendo nenhuma secretaria. Cada uma tem a sua importância. Mas só quem está na Secretaria da Saúde sabe o que é viver da secretaria. E precisa ser uma secretaria da saúde e não da doença. Porque, desculpe, eu sei que eu preciso fazer essa pergunta. Foi uma mudança, então, no fim do governo Almeida, correto? Correto. Já se passaram 8 anos do governo Guti e essa mudança não ocorreu. Por quê? Faltou vontade política? Olha, o porquê, para ser bem honesta, eu não sei. Né? O que eu sei que nós tivemos em 2017 a epidemia da febre amarela, nós tivemos uma pandemia, e a pandemia nos prejudicou muito em muitos aspectos. Nós tivemos esse ano a epidemia da dengue. Então nós tivemos cenários epidemiológicos muito desfavoráveis nesses últimos 8 anos. Mas dizer o porquê que esse dinheiro não foi trazido de volta para a saúde, essa é uma resposta que eu não tenho. Tá certo. Bom, eu fiz a minha parte, que era perguntar, claro, se ela soubesse, claramente responderia. Quem sabe se no dia 5 de setembro, quando foi sorteado o Jorge Wilson para a nossa sabatina, se eu puder ter a oportunidade de perguntar a ele, como candidato do prefeito, pode ser que ele tenha essa resposta. Mas, Elisa, eu te agradeço pela entrevista e, assim como fiz com o Rafa, passo a palavra para você mandar o seu último recado, eventualmente alguma questão que você veio na ponta da língua para falar, que as minhas perguntas não permitiram que você abordasse. Então, fique à vontade para mandar o seu último recado. Mas eu te agradeço muito por estar aqui conosco mais uma vez. Desejo sorte nessa reta final, cerca de 40 dias até a eleição. E volte mais vezes também. Agradecer a todos que estão aqui na audiência, comentando, engajando, muitos apoiadores seus aqui conosco. Então, muito obrigado a todos que ficaram conosco até este momento do programa. Bom, eu quero agradecer a você que está aqui nos acompanhando, agradecer a você, André, pelo convite, pela oportunidade, a Deus que nos permitiu estar aqui, a minha família, mandar um beijo para o meu filho Caio lindo, que sempre me acompanha em todas as entrevistas. E quero dizer a você, principalmente a você, que está sem esperança, que não acredita mais na política, que acha que político é tudo igual e que nunca vai mudar. Meu amigo, minha amiga,
precisamos nos unir. Por quê? Se você não votar, alguém vai votar por você. Então, que seja você a escolher. Não venda seu voto, não faça isso. Né? A gente tem um futuro lindo para construir. André, logo quando eu me candidatei, né, aceitei o desafio, veio uma pessoa falar comigo assim, eu vou te apoiar, mas está aqui meus boletos, você tem que pagar meus boletos. E o que eu falei para ele foi, meu amigo, eu estou aqui para fazer política e não politicagem. Isso aí. Eu não estou aqui para pagar os seus boletos, eu estou aqui para te dar condições de você poder ter um trabalho digno e você poder pagar não só esses, mas muitos outros, e ainda com valores muito maiores. Então, gente, Guarulhos é uma cidade linda e pode e merece crescer muito mais. Venha nos conhecer, nos siga nas redes sociais, @psicólogaelis, vem conversar com a gente. Estamos montando o nosso comitê lá na Rua Cavadas, você é nosso convidado, vem tomar um café, vem conversar. E é isso, gente, bora cuidar de Guarulhos, porque é isso que Guarulhos precisa. Guarulhos precisa ser cuidado. Elis, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Mais uma vez desejo boa sorte nessa empreitada e que, se você vier a ser eleita, já deixo aqui registrado para que você venha aqui conosco mais uma vez para falar dos desafios que, sem dúvida nenhuma, a nova legislatura já reserva à cidade de Guarulhos. Agradeço a todos que estão aqui conosco até este momento e fique ligado na programação do Radar de Notícias, ainda nessa semana, mais 2 entrevistas com outras 2 mulheres, dessa vez vereadoras. Amanhã, a vereadora Márcia Tasquete e na quinta-feira a vereadora Karina Soutur, ela que virá aqui também para o nosso quadro de prestação de contas às vésperas da eleição.